A paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos neste domingo da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos dar continuidade às nossas lições desse segundo trimestre, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Neste domingo, o nosso convidado é o presbítero, dirigente da nossa congregação da Vila Bianchi, Gabriel Elias. Ele estará ministrando nesta manhã deste domingo e convido você a estar conosco e acompanhar esta lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Acesse lá o canal do YouTube, aproveite, se inscreva lá. Todas essas lições estão linkadas lá numa playlist para você acompanhar, você que perdeu alguma das lições nesses últimos domingos. Tem todas as lições lá desse trimestre, tá bom? Vamos ouvir aí um lindo louvor e na sequência estaremos ouvindo esta lição. Aceita o perdão de Jesus. Se vida nova quiseres achar, aceita o perdão de Jesus. Venha Jesus pecador, por ti morreu lá na cruz. É tempo, vem sem temor, aceita o perdão. Aceita o perdão de Jesus. Ele é a fonte que limpa teu ser. Aceita o perdão de Jesus. Venha Jesus pecador, por ti morreu lá na cruz. É tempo, vem sem temor, aceita o perdão. Calmar, aceita o perdão de Jesus. Se meus desejos não podes tomar, aceita o perdão de Jesus. Venha Jesus pecador, por ti morreu lá na cruz. É tempo, vem sem temor, aceita o perdão de Jesus. Se com os santos te queres unir, aceita o perdão de Jesus. Se lá nos céus desejas partir, aceita o perdão de Jesus. Venha Jesus pecador, por ti morreu lá na cruz. É tempo, vem sem temor, aceita o perdão de Jesus. Pai do Senhor, queridos irmãos, que alegria poder estar esta manhã falando com vocês, para nós estudarmos a nossa lição de número 7, 17 de maio de 2020. O título da nossa lição é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. É um motivo de muita alegria nós estarmos juntos novamente para falarmos desse tema tão relevante e tão importante para nós. O texto áureo da nossa lição, queridos irmãos, se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 14, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2,14. A verdade prática nossa diz o seguinte: ao morrer na cruz do Calvário,
Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Que maravilha, né? Que lição rica, preciosa para os nossos corações, para nós entendermos um pouco dessa obra que Cristo fez, dessa reconciliação que Cristo fez entre os homens e Deus. Importante nós frisarmos a guisa de introdução, queridos irmãos, já no título da nossa lição, há uma clara motivação do comentarista em demonstrar que Cristo é o fundamento e a razão de sermos reconciliados, queridos irmãos. Cristo é esta razão, este fundamento da reconciliação, ou seja, só foi possível a reconciliação com Deus por causa de Cristo. Sem Cristo não haveria reconciliação. O autor deixa claro já no título da lição essa verdade quando ele afirma que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Ou seja, toda a doutrina, o ensinamento da reconciliação entre os homens e Deus está fundamentada, calcada sobre a pessoa de Cristo. Se você retirar Cristo, não sobra nada desta doutrina, não sobra nada deste ensinamento, porque seria impossível qualquer reconciliação entre Cristo, entre Deus e os homens sem a pessoa de Cristo. Então, no título da sua lição, se você prestar bem atenção aí, já está muito clara esta verdade. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Ele põe essa estaca, finca este marco para nós, para que saibamos dessa verdade. Cristo, então, é o fundamento. Cristo é o motivo dessa reconciliação com Deus. Segunda coisa que é importante, lá ainda no título da lição, Cristo é a nossa reconciliação. E a ideia de reconciliação é trazer de volta um estado de harmonia anterior. É trazer de volta aquele estado que havia antes. Então esta reconciliação, exatamente esse é o significado, a motivação. Nós fomos reconciliados com Deus. Nós voltamos ao estado em que estávamos antes, estávamos no sentido aí mais abrangente, em que Adão estava antes da queda mais especificamente, aquele estado de harmonia entre Deus e o homem, aquela comunhão que foi estabelecida ali no Gênesis, aquele estado de comunhão plena em que Deus descia na viração do dia, tinha um relacionamento com o homem, havia uma aproximação muito grande entre ambos. Este estado de reconciliação, este estado de harmonia em que Cristo trouxe para nós. Então Cristo é a nossa reconciliação com Deus. É Ele que fez com que nós pudéssemos voltar a estarmos próximos novamente de Deus, a estarmos juntos novamente de Deus. Então, sem Cristo não haveria esta proximidade. Na verdade, queridos irmãos, sem Cristo seria impossível qualquer aproximação entre os homens e Deus. Então, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Já é o motivo nesta manhã para você glorificá-lo, porque Ele foi a razão, Ele foi o meio que aproximou-nos novamente do nosso querido Pai, do nosso querido Criador. Glória a Deus por isso. Então o título da lição já ficou claro essas verdades. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A introdução, se você está aí com a sua lição, gostaria que você acompanhasse conosco, diz assim: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13,
Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. 2,13 de Efésios. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Glória a Deus. Queridos, a introdução vai nos remeter primeiro para que possamos entender essa obra de reconciliação que Cristo fez. Ela vai nos remeter a entendermos um pouco da lição anterior. E tem algumas anotações para que a gente possa entender. Creio que você que já viu a lição anterior já está inteirado do assunto, mas é necessário nós citarmos alguns pontos para começarmos a nossa caminhada nessa lição que nós estamos estudando. Primeiro, a introdução vai deixar claro que a situação dos gentios era calamitosa, a situação dos gentios era desesperadora, segundo até aí a própria introdução da lição. Sem Cristo eles estavam, sem esperança eles estavam e sem Deus eles estavam. Se você puder depois abrir a sua Bíblia em Efésios 2:12, você vai encontrar esta verdade muito clara. Os gentios não tinham a Cristo, não tinham esperança e não tinham Deus. Então esse quadro era simplesmente desolador. Os gentios estavam afastados, numa situação quase que impossível de mudança, uma situação desesperadora, porque eles não tinham o fundamento, não tinham Cristo, não tinham esperança e não tinham Deus. Mas quando parece que eles iam entrar numa queda sem precedentes, numa queda sem fim, em algo que jamais eles conseguiriam voltar por si próprio, que jamais eles conseguiriam reverter. Pelo contrário, a situação só os levaria cada vez mais a se afundar, se aprofundar nesta vida totalmente desesperadora, uma vida sem Cristo, uma vida sem esperança, uma vida sem Deus. O versículo 13, ele raiou como uma luz, como algo que veio assim avassalador, como um Deus intervendo poderosamente na sua criação, por amor e por graça. Porque Paulo começa o versículo 13 com essa declaração. Olha, o 12 ele está dizendo: os gentios estavam sem Cristo, sem esperança, sem Deus, perdidos, situação desoladora, situação desesperadora, situação assim horrível. E quando parece que tudo vai piorar, raiou uma luz. Aí Paulo começa o versículo 13 com uma declaração poderosa. Mas agora, esse mais agora é uma divisão muito grande. Esse mais agora é claríssimo uma intervenção divina. Mas agora, é a intervenção de Deus na história. É Deus entrando na história. Mas agora ele vai começar a dizer, olha, agora que parecia que tudo ia afundar, mas agora Deus entrou. E quando Deus entrou, e quando Deus interviu, pela sua infinita graça e misericórdia, tudo mudou. Percebam, queridos irmãos, que a iniciativa para a mudança, a iniciativa do resgate, a iniciativa de ter-nos perto é sempre divina. O primeiro passo nunca será nosso. O primeiro passo sempre foi de Deus. O máximo que a gente faz é corresponder, mas a ação primeira é divina. Deus vem, Deus intervém. Então aqueles que estavam longe, o texto vai dizer que Deus intervém, porque nós estávamos no versículo 13, estáveis longe. E a ideia no original é que estávamos com uma grande distância, estávamos muito longe. E estar muito, muito longe, Deus intervém então, e esse estar muito longe torna-se aproximados, porque agora nós não estamos mais longe, nós não estamos mais
muito longe. Mas agora com Cristo nós estamos perto, não só perto, nós estamos muito perto. Olha que diferença. O 12 é uma geração que está longe, perdida, sem Cristo, sem esperança, e está indo cada vez mais longe. Mas aí Deus intervém na história e pega aquela geração que está longe, e traz para perto, não só para perto, para muito perto. Era eu e você. Estáveis longe, mas agora estáveis perto, estão perto, aproximados. Olha que maravilha que Cristo fez. Por causa de Cristo, nós que estávamos longe, chegamos e estamos muito perto do Pai. Que maravilha! Mais um motivo para você nessa manhã, levantar a sua mão aí na sua casa e dizer: Cristo, muito obrigado, porque eu estava longe, estava perdido, desacreditado, mas o Senhor me achou, o Senhor me aproximou. Isso é maravilhoso, que obra maravilhosa. Então ele aproxima exatamente e encurta assim essa distância. Agora nós não estamos longe, nós estamos muito perto. Cristo fez isso. Olha o ponto 1, o que vai dizer da nossa lição. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Ponto 1. A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Está lá em Atos capítulo 21, versículo 28 ao versículo 30. Cristo não só nos aproximou de Deus, que é o principal, mas ele também nos aproximou entre nós mesmos. Houve uma aproximação entre os seres humanos, porque também não só havia uma barreira intransponível entre Deus e os homens, mas havia também uma barreira intransponível entre os homens. A humanidade em si estava dividida, a humanidade em si estava separada. E o autor da lição usa muito bem a analogia do templo, que era o pátio, o santo e o santíssimo. E nessa conjectura do átrio, o pátio, do santo e do santíssimo, entre o átrio e o santo havia um muro que separava, de forma que os gentios, aqueles que não eram judeus, só poderiam estar aqui no átrio, mas jamais poderiam adorar ao seu Deus, adorar a Deus no santo lugar, porque este muro de exclusivismo entre os judeus e os gentios havia se erguido e era intransponível. Tanto é, queridos irmãos, que os judeus viam os gentios como impuros, viam os gentios como cães, como porcos, como imundos, se achavam santos, enquanto achavam que os outros eram impuros. Levantou-se não só no sentido literal de haver um muro realmente ali no templo, mas essa analogia é muito clara, que ela saiu do religioso, ela alcançou a sociedade de uma forma geral. Então as divisões não eram somente religiosas, as divisões eram sociais, as divisões eram vistas claramente na sociedade em si. Os gentios de um lado e os judeus do outro. E não havia quem reconciliasse essas duas partes. A separação era clara. E o muro estava erguido. E este muro era basicamente intransponível. Ninguém conseguia transpor isso.
Um gentil jamais conseguia ultrapassar isso, jamais conseguia adorar a Deus, exaltar a Deus, se não fosse ali distante, longe. E o judeu de um lado e o gentil do outro, e a criação divina estava então separada. Os judeus, com seu exclusivismo, não aceitavam os gentios de forma alguma. Mas olha que maravilha, a obra de Cristo no Calvário não somente nos reconciliou com Deus, o Pai, mas também trouxe reconciliação entre nós, os seres humanos. Olha o ponto 2. A derrubada da parede de separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual. Por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus. A parede e o muro estavam erguidos, mas a obra de Cristo, a cruz do Calvário, trouxe a reconciliação que jamais o ser humano conseguiu. A cruz derrubou toda a parede, porque agora em Cristo não há judeu nem grego. Em Cristo não há mais a divisão. Em Cristo não há mais o judeu que está de um lado e o gentil que está do outro. Não. Em Cristo todos fazem parte da mesma família. Nós fomos adotados com direitos com os mesmos direitos dos filhos legítimos. Olha que maravilha! Nós somos adotados e elevados à estatura de filhos legítimos, à estatura de termos os mesmos direitos em Cristo, não porque somos bons, mas pelo mérito dele, de Cristo. Então essa barreira que havia, literal, espiritual, sociológica, podemos dizer assim, essa barreira ela foi quebrada, não há mais divisões em Cristo. Cristo derruba, desfaz toda e qualquer divisão. A divisão, então, do judeu e dos gregos foi quebrada na pessoa de Cristo. Todos nós agora podemos ter acesso à sala do trono, temos acesso ao Santíssimo, não precisamos mais ficar no átrio, mas o caminho, o muro foi quebrado, o véu foi rasgado e agora nós podemos entrar confiante na presença do Pai por causa de Cristo, sempre por causa de Cristo. Logo, agora formamos todos uma única família em que as divisões são quebradas. É uma lição muito importante para nós, queridos irmãos. Em Cristo não há mais qualquer tipo de divisão, de preconceito. Em Cristo, todos os nossos preconceitos, em Cristo, todas as nossas divisões são quebradas, são desfeitas. Em Cristo, nós somos um só. Em Cristo não há judeu, não há grego. Em Cristo todos somos um. Então não tenha qualquer coisa no seu coração, não cultive qualquer sentimento no seu coração de separação, de exclusivismo, porque em Cristo você é meu irmão e eu sou seu irmão e nós temos um único Pai. Em Cristo, eu e você somos membros da mesma família, da família de Deus. Cristo quebra isso, Cristo rompe isso, Cristo une os homens. Por isso que na cruz nós temos não só a comunhão com o Pai, mas nós temos também a comunhão restabelecida entre nós. Só é possível, queridos irmãos, nós temos essa comunhão tão profunda entre nós, de pessoas tão distintas, de famílias distintas, que a gente tem algo tão profundo por causa da cruz. A cruz une-nos. A cruz faz com que eu e você sejamos um em Cristo Jesus. E o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. E o mesmo sangue de Cristo que me salvou, salvou você. Somos membros da mesma família. Glória a Deus por isso. Olha o ponto 3.
o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica: a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão, a lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festas, lua nova e sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Exatamente por causa desse aspecto da lei que as divisões elas ficavam mais aparentes. A lei mosaica, como o próprio comentarista diz, ela tinha 3 esferas, vamos dizer assim. A primeira esfera da própria lei, a lei é uma só, mas a primeira esfera da lei é no sentido cerimonial. Esse sentido cerimonial é onde repousa exatamente e onde faz com que as divisões elas sejam ressaltadas, as divisões elas sejam trazidas, melhor dizendo, evidenciadas. Porque a lei cerimonial exigia uma série de regras, uma série de coisas que era era basicamente impossível de ser cumprida. Festas, sacrifícios, a circuncisão, uma série de coisas que fazia com que a separação ficasse muito mais clara, muito mais evidente, porque quem não cumprisse isso era considerado como impuro, que não tinha qualquer condição de ter acesso à presença de Deus, de ter acesso a Deus. Era uma imposição muito clara. Logo, os judeus olhavam para os gentios que não cumpriam nenhuma dessas ordenanças, nenhum desses mandamentos, e os via como impuros, como pessoas que não poderiam de forma alguma participar disso. Esse aspecto da lei moral trazia e ressaltava e evidenciava então essa divisão. Já quanto à lei cerimonial, melhor dizendo, já quanto o aspecto moral da lei, esse continua vigente. O aspecto moral abrange a toda a sociedade, abrange a todos nós como crentes. No aspecto moral, a vigência continua clara, porque o aspecto moral fala de um padrão de conduta, que não salva, porque nós somos salvos pelos méritos de Cristo e em Cristo, mas é um padrão de uma conduta boa, de uma conduta correta, de uma conduta equilibrada. Na lei de Moisés, há muitos aspectos morais que nos alcançam hoje. Por exemplo, não matarás. É um aspecto da lei moral que alcança-nos hoje. É um aspecto para vivermos bem aqui nesta terra. Já quanto ao aspecto civil, ele fala exclusivamente a Israel como cidadãos, assim como nós temos a nossa Constituição, que fala a nós, cidadãos brasileiros. Eles também tinham na lei mosaica um aspecto direcionado, que era o aspecto civil, exclusivamente para eles como cidadãos. Mas o que cabe nós aqui destacarmos é exatamente a questão cerimonial da lei, que evidenciava essa separação daqueles que não cumpriam essas ordenanças e esses mandamentos e eram considerados totalmente impuros. Mas incrível que Cristo veio e Cristo revogou isso, e Cristo quebrou essa separação, e Cristo cumpriu esta lei, fazendo com que nós agora pudéssemos ter acesso. Olha o que diz o ponto 4. A revogação da lei dos mandamentos, a eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios, se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças.
Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas cumprir a lei. Visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Olha que maravilha! Cristo então cumpriu esse aspecto da lei. Cristo foi o nosso Cordeiro que morreu em nosso lugar e em nosso favor. Cristo ofereceu-se a Deus voluntariamente como nosso sacrifício. Cristo teve sobre si os nossos pecados e cravou-os na cruz e pagou-os na cruz. Na cruz foi o que aconteceu. Na cruz foi lá que nós tivemos então esses nossos pecados cravados. Logo, aquilo que nós precisaríamos fazer de animais, de cerimônias, de ordenanças, foi totalmente cumprido em Cristo. Cristo cumpriu cabalmente cada aspecto da lei cerimonial de Moisés, cumpriu todos eles, foi o nosso Cordeiro, foi imolado como nosso Cordeiro, foi oferecido a Deus, o sacrifício foi aceito e os nossos pecados foram perdoados. E olha que o autor aos Hebreus diz que Cristo se ofereceu uma vez só, definitivamente. O autor aos Hebreus deixa claro, nós não precisamos fazer qualquer tipo de sacrifício, porque Cristo já fez um único sacrifício e um sacrifício válido eternamente. Logo, não precisamos mais ter qualquer tipo de ordenança que nos separava entre os que faziam, os judeus que cumpriam e nós que não cumpríamos, e essa barreira estava erguida, a cruz desfez, porque Cristo pagou tudo isso, cumpriu para todos a lei cerimonial. Logo, não precisamos fazer coisa alguma, já estamos em Cristo, não precisamos fazer porque Cristo já fez, nós nos agarramos aos méritos de Cristo. É este mérito de Cristo, o mérito da obra do Calvário. A obra do Calvário é o que nós nos agarramos, nos escondemos atrás desta cruz. Logo, nós, estando em Cristo, crendo na obra do Calvário, não precisamos fazer qualquer outro tipo de coisa para alcançarmos a salvação. Nós não fazemos nada, Cristo já fez tudo por nós. Então, Cristo desfez isto. Cristo cumpriu a lei cabalmente, Cristo foi o nosso Cordeiro e não precisamos fazer coisa alguma para alcançarmos a salvação, porque ela já foi alcançada por Cristo. Olha o ponto 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada. E de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. O conceito bíblico de paz, de forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Olha que maravilha! Da cruz de Cristo, desta obra maravilhosa, desta obra poderosa da cruz de Cristo, o que fluiu exatamente foi a paz. A primeira claríssima entre Deus e os homens. Aquela inimizade, não da parte de Deus, mas da nossa parte. Porque nós pecamos e o nosso pecado faz essa
grande divisão entre nós e o nosso Deus. Em Cristo, nós fomos reconciliados. Em Cristo, os homens rebeldes puderam, então, pela obra de Cristo, serem reconciliados com o seu Criador santo e justo. Logo, a obra da cruz diz esta verdade clara: nós ofendemos a Deus, nós ofendemos ao Criador com os nossos pecados, e nós estávamos afastados desta graciosa comunhão, e nós estávamos afundados e mergulhados nos nossos pecados, sem querer saber nada de Deus. Esta distância para nós era intransponível, não importava o que fizéssemos, jamais chegaríamos sequer perto de Deus, sequer ter qualquer tipo de comunhão com Deus. Mas como Deus nos ama, e Deus, sabendo da nossa incapacidade de fazer qualquer coisa, Deus faz tudo, envia o seu Filho, morre na cruz. A justiça de Deus é satisfeita na cruz do Calvário, e Ele então, reconciliado através de Cristo, os nossos pecados são imputados a Cristo. Ele paga, é condenado na cruz pelo nosso pecado. A justiça de Cristo é imputada a nós, e agora Deus pode olhar para nós como se nós estivéssemos cobertos de sangue e dizer: eu te aceito por causa de Cristo. E agora esta comunhão que estava quebrada, que estava rompida, é novamente reconciliada. Tudo fundamentado na obra do Calvário. Glória a Deus por isso. Nós só temos acesso ao Pai, nós só temos comunhão maravilhosa com o Pai por causa do Filho, por causa de Jesus Cristo. Isto é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não só isso, Cristo trouxe a reconciliação-nos com o Pai, mas Cristo também trouxe a nossa reconciliação entre nós. Nós, seres humanos, estávamos afastados por diversas diferenças. Aqui está claro o exclusivismo judeu e os gentios de um lado. Mas não somente essa diferença foi desfeita, mas toda e qualquer diferença foi desfeita. Nós agora, na cruz de Cristo, nos reunimos como uma grande família, e todas as barreiras e todos os preconceitos na cruz são definitivamente quebrados e desfeitos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! Agora nós somos uma grande família, de pessoas diferentes, sim, mas uma grande família. Cada um de nós, com todos os crentes em toda parte deste mundo, formamos a grande família de Deus. Não há mais divisões entre nós, não há mais barreiras entre nós, não há mais divisões entre nós e o nosso próximo, mas agora nós somos um em Cristo Jesus. Ponto 2. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo. Essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus e entre os judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. A paz produzida, Cristo ele é definido aqui como a nossa paz, como a própria paz. E o fato dele habitar em nós e repousar na sua igreja é a razão de termos comunhão com Deus. Nós só temos paz com Deus por causa de Cristo. Não há mais inimizade. Deus não olha para nós mais agora como inimigos, mas como amigos. A ira de Deus já não repousa mais sobre nós, mas a sua graça está sobre nós, porque a ira dele foi satisfeita na cruz do Calvário, e ele não olha para nós mais como inimigos, mas quando ele olha para nós, Cristo está em nós, e aí ele tem paz conosco por causa do seu Filho. Cristo nos garante a paz com Deus. Cristo habita em você, você está em paz com Deus, pode andar na rua tranquilo, pode viver a vida em paz. Não há mais divisão entre você e Deus. Deus não te vê mais como inimigo, mas Deus te vê agora como amigo. A paz entre você e Deus. Ponto 3, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo
em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo, por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas e a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram, tudo em Cristo, porque o ato de Cristo formou esse novo povo, esse novo homem, em que não há mais judeus nem gregos. O mistério da igreja é então revelado. Judeus e gregos estão juntos em Cristo. Em Cristo eles não são mais separados, mas agora eles formam uma grande família, em que nessa grande família todas as desigualdades que um dia haviam em Cristo são totalmente desfeitas. A acepção de pessoas é desfeita. As desigualdades são eliminadas. A questão de raça, de cor, de etnia, de classe social, tudo é desfeito na cruz de Cristo. Nós somos este novo povo, novo como algo que nunca foi criado antes, algo novo. A igreja é este mistério de Deus. Judeus, gentios, em Cristo, formando a sua família. Glória a Deus por isso. Ponto 3, para nós irmos para o encerramento. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição, de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. A cruz de Cristo é este lugar de humilhação e de maldição em que nós deveríamos pagar este preço. Mas Cristo em nosso lugar pagou. Por isso que todo o pecado nosso foi imputado a Ele, mesmo sem Ele ter o pecado. E toda a justiça dele foi imputada a nós. Na cruz Ele se fez maldição, Ele foi crucificado, Ele foi humilhado, Ele foi açoitado por minha causa. Isso é a graça do Evangelho. Não há mais nada que possamos fazer. Tudo foi feito por Cristo. Todo preço, todo peso, todo açoite que era para nós, toda a ira de Deus foi derramada sobre o seu próprio Filho por amor a nós. Dá para entender isso? Por amor a nós, Cristo pagou tudo isso, feito maldição, feito humilhação por mim, por você, por causa que Deus nos amou tanto, que Ele resolveu dar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Glória a Deus por isso. Olha o ponto 2, reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas de cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Essa é a mensagem clara do Evangelho, que a cruz reconciliou-nos com Deus e nos reconciliou entre nós. A cruz foi esta quebra de divisão. A cruz foi esta aproximação com o nosso querido Pai e Criador. A cruz foi essa aproximação entre nós. Tudo por causa de Cristo. Lembra que eu vos disse lá no começo da lição, se tirarmos Cristo desta doutrina, não nos sobra absolutamente nada, tudo rui, tudo se desfaz, tudo cai. Mas por causa de Cristo sendo a base, nós sustentando toda esta verdade,
de que nós só podemos estar com Deus por causa dele, nós só podemos ter comunhão entre nós por causa dele, nós só podemos estar juntos por causa dele, só é possível termos acesso à sala do trono por causa dele, só é possível chegarmos ao céu por causa dele, só é possível estarmos salvos por causa dele, tudo é por causa dele, por causa de Cristo. Cristo é o centro. Logo, o Evangelho é esta verdade proclamada ao mundo. Olha, você é inimigo de Deus, mas você não precisa ser inimigo de Deus, porque Cristo já pagou o preço que você deveria pagar. Agarre-se a esta obra de Cristo, creia nessa obra de Cristo, e agora a ira de Deus não estará mais sobre você, mas agora Deus vai estar sobre você com a sua graça, bondade e misericórdia, e você vai poder então ter comunhão com Ele. Esta é a verdade do Evangelho. 3. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. Falamos sobre isso. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou o nosso pecado no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, um único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Falamos exatamente os dois aspectos, que Deus nos reconcilia, que Cristo nos reconcilia com Deus e conosco, e agora somos família de Deus, não há mais divisão. Conclusão, queridos irmãos, diz assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um povo, a igreja, o corpo de Cristo. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe você, que faz parte desta família, a família de Deus. Que Deus guarde você, que em Cristo você esteja firmado para sempre. Tenha um domingo abençoado para você e toda a sua família. Nós queremos aqui agradecer a Deus por mais uma aula. Fique conosco no próximo domingo, lição de número 8. Esteja conosco. Deus abençoe. Um abraço.